Fala, Buiatra brasileiro! Estamos aqui hoje para iniciar mais uma caminhada de divulgação do nosso 15º Congresso Brasileiro de Buiatria, né? Um espaço que irá reunir profissionais de campo, profissionais da academia, estudantes de graduação e também estudantes de pós-graduação de todo o Brasil, né? Nesse dia de hoje, a gente vai iniciar o nosso primeiro podcast, né, falando um pouco sobre o Congresso, falando um pouco sobre quais são as expectativas, falando um pouco também sobre a experiência que a gente já teve aí em congressos de buiatria que já ocorreram e trazendo aí principalmente, né, quais são as principais novidades que nós vamos estar apresentando aqui nessa edição de Fortaleza, né? Então, para isso aqui comigo hoje está aqui o nosso presidente Coloviski Dantas, né? Que é presidente da Associação de Buiatria do Ceará e também presidente da Associação Brasileira de Buiatria, que hoje vai, assim, com uma grande satisfação, presidente, estar aqui com a gente nesse bate-papo, né, nessa conversa, nesse diálogo, para tentar aproximar cada vez mais os nossos colegas buiatras, para que os colegas cada vez mais estejam próximos, no sentido de que possam participar desse grande evento, né? E aí, já pensando nisso, né, Koloviski, eu queria que você trouxesse aí para a gente, né, por que é que nós, buiatras, devemos participar do Congresso, né? E aí, nesse aspecto, também já te perguntar, qual foi tua primeira experiência do Congresso Brasileiro de Buiatria, né? O que foi que te marcou enquanto profissional e de que forma esse congresso pode contribuir para a atuação diária dos vários profissionais aí que atuam na buiatria brasileira? Oi, Daniel. Oi, buiatras brasileiros. Uma satisfação a gente estar aqui com vocês, né, nesse momento, falando desse nosso 15º Congresso Brasileiro. E o que nos levou... meu primeiro contato com o Congresso Brasileiro foi o de 2023, no Recife, né? Eu não tinha, assim, um conhecimento próximo da realização destes congressos. A gente participa de vários congressos, tanto no Brasil como fora, mas eu ainda não tinha essa percepção do congresso a qual eu pertenço, né, como buiatra há 34 anos. Mas que bom, né, que a gente resolveu, né, ir em grupo para Recife, onde fomos muito bem recebidos por todos, né, e pela diretoria, né, do congresso, né, e da associação. E a partir daí a gente foi convidado, né, a receber esse nosso congresso, né, o próximo congresso, que é a cada 2 anos aqui no Ceará. Discutimos entre nós e, apesar de todas as limitações de tempo, né, a gente resolveu aceitar, né, como uma forma de fomentar cada vez mais a nossa buiatria. E de lá para cá o que nós temos feito é justamente isso, né? Nós temos divulgado. A princípio, nós vemos a necessidade de divulgar, inclusive, o nome, né, buiatria, porque muitas pessoas, inclusive do nosso meio, né, médicos veterinários e que são buiatras, eles ainda não têm a percepção do que significa a buiatria. E ressaltando, né, que eu acho importante que a buiatria é uma associação composta exclusivamente por médicos veterinários. Então a gente vislumbra, né, um congresso muito robusto, um congresso com boa aceitação. Nós já estamos aí com mais de 70% das inscrições preenchidas, né, ainda faltando praticamente 3 meses para o nosso evento. E o que a gente sente também dos colegas, e a gente tem tido esse contato tete a tete, como se diz, no meu caso, que sou buiatra de campo, a gente tem dialogado muito com os colegas de campo também, de outros estados, do Brasil todo, que a gente tem a oportunidade de conhecer, e eles se mostram muito motivados para participar do nosso evento. Logicamente que eles veem um nível de organização, né, por conta de toda a equipe, da empresa que está nos assistindo, nos tutorando, e também muito pela questão da grade de palestras, né? A gente reuniu a nossa diretoria, que é composta por profissionais da academia, profissionais da pesquisa e profissionais do campo, e tentou fazer uma coisa, ofertar palestras bem contextualizadas, né? Em que perpassa tanto por atividades de campo ligadas à sanidade, à nutrição, a bem-estar animal, a reprodução e vários outros aspectos que o buiatra também permeia por eles,
como também pela pesquisa avançada, pelo ensino, por tudo isso aí, certo? Então, a gente imagina que essa ecleticidade de temas tornou o Congresso ainda mais atrativo. Então, além do mais, a gente entende que a questão do network é muito importante, né? Então, alunos, né? A gente lembra quando a gente era aluno que participava desse congresso, você tem a oportunidade de conhecer os ícones da sua profissão, né? Os ícones da área em que você pretende atuar, né? Conversar com ele, tirar uma foto com ele, né? Quem sabe garantir um estágio supervisionado na equipe desse profissional. Então, além do que você aprende nas palestras propriamente ditas, né, que a gente imagina que são temas bem atuais e contextualizados para que a gente possa já aplicar esses temas na segunda-feira, ao retornar aos nossos estados, tem também essa questão da pesquisa, de todos esses outros aspectos que também são totalmente importantes no cenário da buiatria nacional. Como você colocou muito bem, né, presidente? Eu acho que a gente precisa entender, né, a boiatria como uma ciência compartilhada, né? E também, claro, o Congresso como sendo um grande fomentador, né, do incentivo à publicação de trabalhos científicos, né? Nós temos aí várias dissertações, várias teses, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, pesquisas de iniciação científica que podem ser apresentadas, que podem ser expostos seus resultados exatamente no Congresso Brasileiro de Boiatria, já que o Congresso ele é o principal evento da nossa comunidade profissional em todo o Brasil, né? E claro, como você bem colocou, né, Colovis, que é uma oportunidade ímpar para que seja feito intercâmbio, né? O network, o intercâmbio entre instituições, o intercâmbio entre pesquisadores, né? Entre as pessoas que estão participando do evento, de maneira que você possa ter esse contato, e aí, como você colocou muito bem, né? Esse contato, às vezes, é o pontapé inicial de um estágio, de um experimento, de repente, um programa de doutorado, um programa de pós-doutorado, enfim, uma oportunidade que surge para esse buiatra, para esse colega profissional, que mesmo estando no campo, que de repente possa despertar para, por exemplo, a produção de pesquisas de campo, pesquisas que, inclusive, de fato, possam produzir resolutividade nos problemas que os produtores enfrentam no dia a dia, não é isso? Com certeza. Esse intercâmbio, né, do campo com a academia é fundamental. Eu posso citar aqui dois exemplos, né, que a gente trabalha muito a área da reprodução, né, e é importante o que é que está sendo pesquisado hoje, modificações em protocolos hormonais e uma série de outros aspectos, além, por exemplo, de uma coisa muito importante que a gente está conseguindo fazer hoje aqui em alguns municípios, que são os diagnósticos laboratoriais, né? O campo dialogando com a academia, dialogando com alguns laboratórios em que você consegue hoje fechar diagnósticos laboratoriais, né? Aquilo que a gente consegue ver no campo através de um exame clínico, através de achados de necrópsia, macroscopicamente falando, mas que a gente não consegue ter um laudo definitivo e dizer ao produtor que realmente a morte foi por agente tal e tudo, principalmente preocupado com a questão da prevenção do restante do rebanho e, por que não dizer, do Estado e do país, né? Então, isso é muito importante, esse diálogo que hoje está existindo, né? Então, é sempre importante a pesquisa, a academia e o campo, né? É o que a gente chama de PAC, né? É o PAC buiátrico, né? Pesquisa, academia e campo andando juntos para termos os resultados que nós temos, né? Porque isso é inconteste a importância, né, do médico veterinário buiatra na economia do país. É só nós vermos o PIB, né? Qual é a atividade que hoje impacta positivamente, né, aqui no nosso estado do Ceará, altíssimo, né, a nossa pecuária, e no Brasil como um todo, né? E para que isso aconteça, logicamente que foi em várias mãos, né? Teve o produtor, teve a equipe, teve o médico veterinário buiatra, né, realizando suas ações, teve a pesquisa que entregou um resultado para que esse médico pudesse contextualizar, empregar no campo, e daí o resultado que nós temos hoje, né, em termos do nosso, falando um pouco do rebanho bovino, né, o que é que nós temos hoje de rebanho bovino. Então é muito importante. E outra coisa, a gente consegue ver isso no ascendente. E aí é importante, né, professores da academia, o Daniel que permeia a academia e permeia o campo também, a gente, quando tem a oportunidade de conversar com alguns alunos, estimular esses alunos a conhecer melhor a buiatria,
saber o que é a buiatria. Muitas vezes um aluno está destinado a ir para outro setor, para outro segmento, porque na realidade ele nem sabe o que é a buiatria. Na realidade ele não sabe o que é que nós fazemos no campo. E muitas vezes eu tive essa oportunidade de receber turmas de faculdades em que, após nós mostrarmos um dia de campo, né, um dia de uma fazenda, as pessoas saíram maravilhadas e já com outra ideia. Tá entendendo? Então, nós precisamos estimular, nós precisamos mostrar a realidade do que é o campo, né? Que além de tudo é prazeroso, né? Você amanhecer numa propriedade rural, você tomar um café no alpendre de uma fazenda, você almoçar numa fazenda, quer dizer, tudo isso é muito bom de viver. Além do resultado que você entrega e também da remuneração. A gente tem que falar isso também. A remuneração que é muito condizente hoje, né? Quem desenvolve um bom trabalho normalmente é bem remunerado. Isso é importante também que os alunos saibam para não ter uma percepção errônea do nosso segmento. Uma coisa que também é importante, né, Clovis, a gente lembrar. Quem nunca foi ao Congresso Brasileiro de Buiatria, muitas vezes imagina que o Congresso só é palestra. Mas, na verdade, Clovis, o Congresso ele é muito mais do que a palestra, ele é muito mais que a mesa redonda. Na verdade, na prática, tá certo? A gente vê muito mais do que isso, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente, para aquele buiatra, para aquele colega que ainda não se inscreveu no Congresso, ou aquele que ainda está em dúvida sobre se deve ou não se inscrever no Congresso, traz um pouquinho para a gente, Colofisco, quais que são os principais temas, né? O que a gente vai ter aí de mais relevantes, né? Considerando o universo do que nós iremos debater, o que será apresentado aqui em Fortaleza. Então, nós teremos pesquisas aplicadas, né? Pesquisas que hoje estão sendo desenvolvidas, que a médio e longo prazo irão impactar positivamente, né, nos resultados dos colegas, né? Nós teremos aí os temas, né, todos os pilares que envolvem a produção animal, né, quer seja a nutrição, a sanidade, a reprodução, bem-estar animal, certo? Tudo que permeia, né? Como a gente costuma dizer, para atender uma propriedade, você não pode estar, vamos dizer assim, destinado somente a um pilar, né? Logicamente que há casos em que você vem numa propriedade, como essa aqui, para realizar uma ação. Você veio para realizar uma manobra obstétrica ou um procedimento cirúrgico, é uma coisa, certo? Mas no momento em que você é convidado a assistir aquela propriedade, hoje o médico veterinário buiatra atual, ele tem que ter uma compreensão mais ampla. Eu costumo dizer que no momento que ele adentra a propriedade, que ele entra na cancela, ele já tem que ligar o radar, certo? Ele tem que estar com o radar 360 graus ligados para ver todos os gargalos e potencialidades que aquela propriedade pode oferecer. Porque se ele vier para cá, para esse centro de manejo, e realizar simplesmente o trabalho dele, vamos dizer, em reprodução, e for embora, ele não contribuiu praticamente com nada nessa propriedade. Esse tempo acabou. O veterinário chegar em propriedade, entre aspas, tocar a vaca e ir embora, esse tempo acabou. Então você tem que ver, ele tem que ter noções de nutrição, porque a gente entende, inclusive, que nutrição hoje é um dos fatores que mais impacta, tanto positivamente como negativamente, na reprodução. Ele tem que saber de sanidade, ele tem que saber de manejo, ele tem que saber de ambiência, de conforto animal. Então ele tem que saber de vários aspectos para que ele possa contribuir positivamente para o êxito daquela propriedade rural. É isso mesmo, né? Lembrando, tá, pessoal, que no Congresso nós teremos aí temas, dentre todos esses que o presidente Colovis colocou, né? Envolvendo aí os bovinos, os caprinos, os ovinos e também os bubalinos, né? Trazendo muita coisa aí, tanto da clínica, como também da cirurgia, né? Como também da sanidade, nutrição, o bem-estar, o conforto, algumas discussões, né, presidente, sobre programas sanitários que são relevantes aqui para o Brasil, né? E também, pessoal, nós vamos trazer aí algumas novidades, né, Colovis? Novidades que prometem, inclusive, ser continuamente presentes nos próximos congressos de buiatria, viu? Inclusive, a gente já deixa aqui um abraço ao pessoal lá da Buiase, né, Colovis, da Associação de Buiatria de Sergipe e Alagoas, né, que irão ser sede do Congresso de Buiatria 2027, tá?
fazendo esse desafio, né? Nós temos coisa que vai ser novidade, né, presidente? Isso. Vamos ter aí encontro das mulheres de Buiatria, nós vamos ter aí encontro de grupos de pesquisa, né? Que são sessões temáticas rápidas, né? São sessões onde serão apresentadas técnicas, serão apresentadas condutas, de maneira, presidente, que o nosso colega que está lá no campo, ao receber essa informação, ele já possa replicar isso, já possa inserir na sua conduta profissional já na segunda-feira, depois do evento. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui essa visão, né, de quanto que isso é importante para o colega que está no campo. Não, tranquilo, eu acho que nos vários aspectos, né, de atuação da buiatria, por exemplo, da pesquisa, né? Então, grupos de estudos irão tomar ciência dos estudos que estão sendo realizados por outras academias, por outras universidades, e quem sabe até estimular também, enveredar, complementar aqueles estudos, né? E no nosso caso, né, do campo, a gente vai muito ávido a, a absorver informações contextualizadas, atualizadas, como eu falei anteriormente, para na segunda-feira, certo? Baseado na robustez, né, daquele trabalho apresentado pelo colega, normalmente com um N significativo e tudo, que aí ninguém tem dúvida disso, a gente também colocar, ou pelo menos experimentar nas nossas condições. Haja vista que a realidade do Sul é uma, do Centro-Oeste é outra, do Nordeste, do Norte é outra. Então, a gente passa por condições edafoclimáticas diferentes e uma série de outras variações. Mas o escopo da pesquisa permanece. Então, é interessante que, principalmente, as propriedades que a gente atua, que temos um controle estatístico, que temos indicadores, softwares que trabalham com isso aí, a gente passe a implantar aquela sugestão do colega e quem sabe se não tem os indicadores melhor do que a nossa. Nós temos que entregar sempre melhores indicadores para a propriedade, né? Eu costumo dizer que o produtor, né, o investidor, no nosso caso na pecuária, qualquer que seja ela, ele busca duas coisas: satisfação, prazer e lucro. As duas têm que andarem juntas, né? E é isso que nós temos que entregar, né? A satisfação do produtor via a propriedade, ver a quantidade de bezerros que nasceu naquele ano, ver a produtividade das vacas, chegar no escritório, saber qual foi a lucratividade daquele mês, né? E o prazer que ele tem de estar ali. Então, quer dizer, nós temos que associar as duas coisas. Então, é importante, né, que a gente teve essa preocupação de serem temas atuais e contextualizados, né? Aquele que realmente tenha aplicabilidade, que sejam execuíveis, né? E aí, também apresentaremos, né, Daniel, questão dos casos de sucesso, né, da nossa região, né? A gente tem aqui vários colegas fazendo excelente trabalho a nível de campo, em vários segmentos da buiatria e entregando indicadores a nível de Brasil. Na realidade, alguns até acima, né? Porque a gente tem, né, essa condição de Nordeste, a gente tem condições edafoclimáticas, né? A tal da 365 dias de sol e a baixa umidade durante boa parte do ano entrega condições às quais, fazendo adequações, conhecendo bioclimatologia e comportamento animal, a gente consiga aqui resultados muito superiores, né? E é o que tem acontecido hoje, até porque hoje mostra que a crescente, né? O Ceará hoje é o 9º maior produtor de leite do Brasil e numa crescente, né? Então é interessante que a gente repasse, esses colegas lá vão repassar para os colegas que advirão de outros estados, como é que eles conseguiram chegar àquilo. E muitas vezes um detalhe daquele ali que você não está fazendo na sua propriedade, você passa a fazer e começa a ter indicadores satisfatórios. Então, a gente imagina um congresso, né, muito sociável também, né, que a gente imagina sempre essa congregação, né, esse espírito buiatra, né, do encontro dos buiatras, né, isso é muito importante também. E como eu digo, né, e que esses alunos que estejam lá, que hoje é um número significativo, que vai estar no nosso congresso, que eles comecem também a respirar aquele ar, né, camarada, a da buiatria que existe entre os colegas buiatras. Eu sempre gosto de dizer, presidente Colovis, que o Congresso Brasileiro de Buiatria, ele, para além de ser um evento técnico-científico, ele de fato é um evento, tá certo, de congraçamento, né, entre pessoas, a gente revê amigos, né, a gente conversa, faz novas amizades, faz contatos profissionais, né, enfim, uma variação muito grande de sentimentos e, de fato, né, o Congresso Brasileiro de Buiatria, ele é um congresso que muitas vezes transforma a vida profissional nossa, né? E aí, presidente, já chegando à nossa parte final do nosso episódio, eu queria que você trouxesse
Na sua visão, na sua experiência lá, você disse que participou do Congresso Brasileiro de Buiatria lá de Recife em 2023. Depois que você participou do Congresso, o que foi que mudou na sua atuação profissional? E pensando nisso, né, hoje, algum colega que ainda não participou de nenhum evento, de nenhum congresso, aquele colega que está pensando em participar pela primeira vez, qual é a sua dica para esse colega? A dica é que ele venha, ele não vai se arrepender, né? Esse congresso, assim como outros anteriores, está sendo esmerilhado com muito carinho por uma equipe muito dedicada, cada um despendendo parte do seu tempo, né, para que ele venha acontecer. Nós estamos também sendo tutorados, né, por uma empresa bastante competente, bastante compromissada. E o que eu posso dizer da minha experiência anterior, do primeiro que eu fui, que foi o de Recife, que foi muito proveitoso, né? A gente, quando vai para um congresso desse, a gente vai com o objetivo de confraternizar, mas vai com o objetivo também e muito mais de aprender, né? De trazer esse ensinamento para a nossa rotina do dia a dia, entregar esse resultado para tentar cada dia mais ser um bom profissional e honrar o nome da medicina veterinária e da buiatria. E eu consegui isso, né? Trouxe informações, vi muita coisa que eu não atentava para aquilo ali, mas que foi repassado por pesquisadores, foi repassado por professores, foi repassado por colegas, né, de campo também. O network é muito importante, porque ali naqueles corredores a gente não tem outro assunto, é só buiatria, buiatria, e aquilo você começa a dizer da sua dificuldade, que eu não estou conseguindo isso, que eu não estou conseguindo. O colega pergunta se você já tentou fazer de outra forma, mudando isso, mudando aquilo, e acaba que você traz aquilo ali e quando você coloca em prática, você vê que realmente você não estava no caminho correto. Então, eu acho que é imperdível, né? O Congresso Brasileiro de Buiatria, o nosso 15º Congresso, é imperdível, certo? A gente conclama a todos, além da programação cultural, né, Daniel? Além da programação cultural, que é uma surpresa, mas a gente está alinhavando com muito carinho. Lembrar que o Ceará é a capital estadual, né, brasileira do humor, vamos lembrar isso aí também, né? Quantos humoristas foram egressos aqui do nosso estado, né? Isso aí é só um spoiler, né? Mas muita coisa a gente está aqui tentando programar para receber da melhor forma possível os nossos irmãos, colegas buiatras. Então é isso, pessoal. Congresso Brasileiro de Buiatria é atualização profissional, tá certo? É segurança nas medidas a serem tomadas, né? É networking, é aquisição de conhecimento, é troca de experiências, né? É troca de vivências e é um grande reencontro de todos os buiatras brasileiros, né, presidente? E aí, lembrando, né, que o nosso congresso vai acontecer do dia 15 ao dia 18 de outubro aqui em Fortaleza. Fortaleza, terra da luz, quarta capital do estado, uma capital belíssima, onde, para além das palestras técnicas, né, os colegas buiatas vão poder experimentar um pouco da hospitalidade, da alegria do povo cearense, né? Traga suas famílias, né? Traga suas famílias, vamos aproveitar a oportunidade que vão vir a Fortaleza. Alguns colegas já, inclusive, já nos disseram que vai ser a primeira vez, e eu espero que seja a primeira vez de outras tantas vezes, né? E aí, só reforçando, pessoal, algumas datas que são importantes. Temos aí até o dia 20 de julho para o envio dos resumos científicos, né? Então, prazo final até o dia 20 de julho. E também muita atenção com prazo para virada de lote de inscrições, né? Nosso segundo lote vai virar no dia 31 de julho. Então, não perca a oportunidade de garantir com um preço melhor, numa boa condição, a sua participação aqui no Congresso Brasileiro de Buiatria. Um forte abraço a todos. Fiquem todos aí na santa paz do Senhor, né, presidente? É isso aí. Contamos com todos vocês, esperamos aqui de braços abertos a chegada de todos aqui em nosso estado.